É um prazer te receber aqui, Eite. Por favor. Não, o prazer é meu, né? Especialista não, entusiasta, né? Graças a vocês que estão sempre com plantas diferentes, né? E aproveitar, né, a floração aqui de algumas plantas para estar falando algumas curiosidades, né? O porquê que uma neofinete é diferente da outra, né? O que torna ela bastante especial. E em particular, essa Seikai, né, é a minha espécie favorita e ela tem uma história muito legal, né? Como vocês vão dar uma olhada, né? Vocês vão ver, a flor dela é muito exótica, né, em relação a uma neofinetia. Essa não é a tipo, né? Ela é avermelhada, né? A Chutenon. Mas essa floração dela, além de ser exótica, ela tem uma particularidade. Ela não forma cápsula. Então você não consegue usar o pólen dessa, jogar aqui, ter a cápsula para você conseguir fazer, né, a semente dela. Então o que eles chamam essa de uma planta estéril? Apesar de ela ter um pólen viável, né, como ela não segura a cápsula, você não consegue fazer um selfie dela. Não consegue fazer um cruzamento entre irmãs. Né? É uma espécie única, uma variedade única, vamos dizer assim. E o que é bacana dela, Reinaldo? Vamos falar assim, né? Neofinetia é conhecida como orquídea do samurai. Tem muito lenda nessa história, né? Tem uma romantização em cima disso, né? Mas o que é fato, né? No Japão, um dos shoguns, na verdade um shogun que foi mais longevo na linha lá, Ienaari Tokugawa, ele era fascinado por botânica. E as neofinetias focata era uma das plantas favoritas dele. Né? Então, pessoas do Japão inteiro, ali, os feudais lá, quando iam fazer uma visita ou quando recebiam, né, ele na cidade, levavam neofinetes diferentes para ele. E a partir daí que surgiu a coleção, o fanatismo. Né? No Japão, a neofinetia é conhecida como orquídea do vento, né, Furan, e as especiais são conhecidas como Fukiran, a orquídea do nobre, né, porque era realmente um hobby muito selecionado, né? Poucas pessoas tinham esse acesso, né? E a Seikai é uma das orquídeas, uma das neofinetias que estão registradas, documentadas na história do Japão desde a época do Tokugawa, que é comecinho ali de 1800 e alguma coisa. Ele faleceu, se não me engano, 1850 ou um pouquinho antes, eu não sou bom com números. Mas o que a gente sabe então é que em comecinho de 1800, a Seikai ela já estava no Meikan, que é vamos dizer assim, um anuário das neofinetias especiais. Né? E então, por ela ser estéril, né, e por ela já estar desde 1800 e bolinha nesses anuários da neofinetia no Japão, o que se fala hoje é que todas as Seikais que existem no mundo inteiro são divisões daquela Seikai original de 1800 do Shogun Tokugawa. Né? Já que não é possível você fazer um selfie dela. Né? Então, é uma mutação que apareceu na natureza, foi coletada e está em coleção desde então. Então, é uma planta que está em coleção há mais de 200 anos. Essa daqui, com certeza, é uma divisão daquela planta original de 1800. Hoje, né, com o entendimento melhor, né, dessa parte, já tem aparecido alguns cruzamentos, né, da Seikai com outras neofinetias também menores e algumas variegatas para tentar fazer um retrocruzamento até que um dia se chegue, né, numa Seikai variegata ou até numa Seikai mesmo, né, com mesmas características, né, vegetativas, só que produzidas por sementeira, né, para que isso realmente se popularize. Mas até então isso não aconteceu, né, então todas as que a gente tem aqui a gente sabe que são clones, né, são originais ainda da planta que apareceu lá em 1800. Eu quero falar uma coisa, vou corrigir o Eite numa coisinha só. Entusiasta sou eu. Ele realmente é um especialista, porque foi uma aula. Eu estou aqui apaixonado pelas coisas que eu ouvi. Ele vai falar mais um pouco pra gente. E, cara, é incrível. Eu adoro Neofinetia falcata, por isso que eu me dedico a conseguir variedades, espécies novas, coisas que não tem
para as pessoas terem acesso, mas eu não sabia nem metade disso. Não, quando vocês começaram a trazer, eu fui me aperfeiçoando, aprendendo aqui, pesquisando, né? Porque é muito curioso tudo isso, né? Todas essas variedades aparecerem, essa Shtenô com a floração dela vermelha, né? Uma planta como essa Tenkefukurin, essa variegata dela, nessa coloração amarelo, quase dourado, você percebe que ela tem flores, as folhas mais eretas até do que uma Shtenô, que tem a folha mais curva. Então, em princípio você fala, não, é tudo Neofinetia falcata, mas quando você começa a enxergar esses nuances, a enxergar essas diferenças, a enxergar esses detalhes, é que você começa a ficar realmente fascinado por tudo isso, né? E assim, todas essas características, né? A possibilidade de você pegar uma planta em mãos e olhar que na junção das folhas, essa daqui ela é ondulada, é diferente de uma Shtenô ou da planta tipo, né? Que ela simplesmente ela é curva, né? Olhar a curvatura dessa planta, né? Então é uma das características, né, que acabou também conquistando o público japonês, né? Além da questão de eles não terem muito espaço, é isso, é de poder conseguir pegar na mão e apreciar detalhes por detalhes a planta inteira, não só quando ela está florida, né? Mas sem a flor ela é uma planta linda. Você consegue observar essas características, a ponta da raiz. Então tem plantas que a tipo ela sai com a ponta marrom, a Shtenô sai com uma ponta um pouquinho avermelhada. Tem algumas, se não me engano, é a própria Tenkefukurin que ela sai verde, algumas saem quase brancas, né? Então todas essas características são valorizadas nessa planta, né? Até a história dos vasos, né? Então são plantas que são valorizadas como um conjunto, né? E não somente pela flor dela. Eu vou contar a história desses vasos aqui, que são os meus xodós. E eu fui fazer uma visita no Japão e visitei um produtor de Neofinetia falcata lá, fiquei completamente enlouquecido, a palavra mais correta para se falar. Eu parecia uma criança numa loja de doce. E quem produzia esses vasos era o próprio produtor da Neofinetia falcata. Ele tinha um forninho fora da estufa, um monte de vaso jogado fora, porque um pequeno detalhe, um pequeno lascadinho, qualquer coisinha que pode interferir, ele jogava fora. Eu pedi para ele me vender alguns vasos, ele não me vendeu, ele me deu de presente, então eu guardo com muito carinho esses dois vasos como recordação de uma situação incrível. E hoje a gente vai explicar agora como que funciona a apresentação da planta lá no Japão. É incrível, eu já vi a exposição de Tokodomo, participei da exposição de Tokodomo e vi um setor só de Neofinetia falcata. E hoje ele falando isso para mim, eu consigo entender o potencial, a valorização em que o povo japonês dá a essa planta. Como a gente falou já, né? Até pouco tempo atrás, né? Um pouco antes da guerra, na verdade aconteceu a Segunda Guerra Mundial lá no Japão, esse era um hobby, né? E hobby já é uma coisa elitizada, né? Mas ter essas plantas diferenciadas era uma coisa que poucas pessoas poderiam ter. Então, quando se tinha acesso, né, a poder contemplar uma planta como essa, eram nas exposições, né? Ou numa visita, como você fez, a um colecionador, né? Então, é uma ocasião especial, né? Então, essa ocasião especial, ela requer alguns cuidados, né? Então, como a escolha do vaso, né? A apresentação. Então, sempre, né, que a planta é exposta, o vaso de Neofinetia sempre tem só 3 pés. Então, sempre é um pé para frente que vai estar apresentando a frente da planta, que você vai escolher, né? Normalmente, não vamos pensar que isso aqui não estava com flor, né? Mas você vai colocar ela, né, voltado para frente do vaso, que é onde está um dos 3 pés, né? Ela tem o esfagno, né, fazendo a proteção das raízes e para elevar a planta para que ela fique visível, não tão próximo do vaso, mas para que permita também uma outra característica, que é expor o nome dela à frente, bem em cima do terceiro pé, e que não tampe a planta, né?
Então, dessa forma, você consegue contemplar ela, né? Pelo conjunto do vaso com a planta. É avaliado hoje em dia, né? A capacidade técnica, né, do cara que fez ali o wrap de Fagner. Então, tudo isso é um conjunto. E na época, né, lá no passado, falam-se que as pessoas tinham que até colocar um papel assim para que a sua respiração não interferisse, não secasse, por exemplo, uma pétala, né? Existem vasos, né, que tem uma gradezinha, né, para que ninguém pudesse encostar. Que hoje o pessoal é muito curioso, né, quer ver. Então existia uma coberturinha assim com umas cordas, eu não sei exatamente, eles chamam de roiar, mas eu não sei como traduzir. Porque realmente era uma coisa muito ligada aos nobres, né? Eu acho que quem vai assistir esse vídeo vai ficar encantado comigo. Foi um prazer estar com você. Foi uma honra. Agradecer muito você estar aqui e dar uma explicação dessa pra gente, principalmente pra mim. Eu estou encantado com o que você contou pra gente aqui, o que eu aprendi hoje. Imagina, Renato, é um prazer, é uma honra mesmo estar aqui. Obrigado.